aí, por isso que é fácil para nós pegar o problema da mãe, do marido, da mulher, do vizinho, e resolver na nossa mesa de laboratório. Porque nós enxergamos uma realidade que é um recorte. E onde é que isso fica evidente? Começa a dieta na segunda e termina na terça-feira. Certo? Você se programa que, olha, eu tenho que chegar no trabalho no horário. Vou perder meu emprego. Daqui a pouco é você fora do horário de novo. Então, o que é que estamos falando? É falta de vergonha, por isso que você está repetindo as coisas? Não. É que o nosso psiquismo, nosso psiquismo, ele precisa ser compreendido de alguma forma. Existem vários mapas tentando explicá-lo, para que nós possamos compreender aonde estão os nossos entraves e o que nós precisamos fazer para lidar com eles e aí ultrapassar as barreiras. Só que, se eu pegar agora o gancho... Como é seu nome? Ana. Se eu pegar o gancho de Ana, foi o que a Ana disse, toda a realidade é espiritual. Ou seja, o maluquinho encarnado vai ser outro maluquinho desencarnado. Então, Fernando, que é um esquizoide encarnado, vai ser um esquizoide desencarnado. Porque se a realidade não depende da dimensão, a realidade é espiritual, porque só o espírito vive. Sem espírito, esse corpo falece. Então, toda a realidade é uma realidade vivida pelo espírito. Então, vamos entender que a realidade que o espírito vive está no psiquismo dele. E que para a gente não é um susto, porque o aparelho psíquico não está no cérebro físico, mas está no perispírito. Então, vamos entender que, encarnado ou desencarnado, o espírito está aos auspícios dos seus elementos constitutivos, que vamos falar um pouquinho sobre ele, para agora, quando nós falarmos de processo educativo, nós entendermos como isso se delineia. Uma outra coisa, quando ele perguntou quanto à quantidade, não faz parte exatamente desta aula, porque foi o tema anterior, reencarnação já vem antes disso, mas, na realidade, ninguém controla a quantidade. Há, mais ou menos, um conjunto de espíritos, porque o que controla a quantidade de espíritos é o padrão vibracional. Então, normalmente, alguém que tem um padrão vibracional, que vamos entender padrão vibracional como atitudes, comportamentos, ideias, pensamentos, eles não vão conseguir reencarnar em um mundo que está em um contexto diferente do dele. Então, o que é que acontece? Não há alguém contando. É mais ou menos como se fosse um campo, certo? Que permite determinadas situações e outras não. Falam que a Terra está passando por um período de provas e expiações para vir para um período de regeneração. Ao entrar em regeneração, quem tem um padrão vibracional diferente não consegue mais adentrar, a não ser outros espíritos. Então, há um controle que não é de um alguém, mas um controle como se fosse mais ou menos campos. O embasamento que ele trouxe aí. Mas quando eu falo a quantidade, eu falo no aspecto universal. Como é que o Espírito é uma centelha divina oriunda de um princípio... Perdoa, eu estou com delay. Um princípio que é... Como é? Espiritual. Mas como é que se dá a criação, por exemplo, a criação das almas? Porque se não parar nunca, vai sempre existir, começar em sequência, alma, sem parar? Então, vamos lá. Eu vou trazer uma descrição, mas é porque esse tema está numa outra aula que não essa. Porque senão eu vou fazer um viés completamente nele. Tá? Então, o que é que acontece? Todos nós fomos criados por Deus enquanto princípio espiritual. Se todos são princípio espiritual, o que é que significa? Nós somos mais ou menos a mesma coisa. Quando eu sou princípio espiritual, eu tenho identidade? Não. Então, eu estou na coletividade. Por isso, o gato morre e vai para o mesmo coletivo. O boi morre e vai para o mesmo coletivo. O homem desencarna. Por que já desencarna e não morre só? Porque é o seguinte, no processo de evolução do princípio espiritual, que perpassa entre reino mineral, vegetal, animal e hominal, ele vai, a partir das experiências vivenciadas, ganhando habilidades, que não vamos poder dizer que existe uma mente de um cão, mas vamos entender que o cão tem uma estrutura mental também. Não mente, porque mente a gente fala do humano,
certo? O raciocínio, vários animais já apresentam aí traços claros, dentre eles os golfinhos, dessa capacidade também. Só que não no nível que nós apresentamos. Então vamos entendendo que o princípio espiritual vai de um momento onde ele é gerado simples e ignorante e vai jornadeando em experiências que vai se tornando cada vez mais complexo e sábio. No momento que esse princípio espiritual diz eu, ele sai do caldo coletivo, porque ele se distingue do demais. É esse momento que marca a entrada do princípio espiritual na graduação de espírito, porque a partir daí ele se percebe diferente do que está naquilo ali. Ele não é mais o coletivo. Então, isso que ocorre. Como é que isso ocorre na vida? É um contínuo. Agora, o que é que a gente vai ver? Espíritos, na sua primeira encarnação aqui na Terra, certo? Não é o habitual. Se ocorrer, será algo bastante infrequente. Tá? Por quê? Porque eu acho que todas essas situações nunca são 100% estanques. Mas nós não vamos ter, porque estamos já, enquanto humanidade, em um nível evolutivo já mais à frente um pouco do que esse período inicial que foi lá atrás, quando o homem desperta enquanto espírito. Então, vamos entender agora, saindo do nosso umbigo, que é o nosso planeta, para entender agora no universo. Existem várias moradas além das nossas, e elas, de acordo com o seu padrão vibratório do planeta, ela absorve determinados tipos de experiências, como determinadas situações de espíritos, para determinadas experiências, compatíveis com um planeta, não compatíveis com outro, a depender apenas do grau evolutivo. Puxando o gancho do que você falou sobre realidade e sobre o que ele falou de que para você é muito óbvio, né, desencarnar, de se desligar e tal. Há muito tempo, minha mãe, que é muito apegada à minha avó, ela é católica, ela sempre teve aquela agonia de, ai, tá doente, chora, a pior coisa do mundo, enfim. E eu sempre tenho tentado falar com ela, conversar, e eu sou a fria, sabe? E aí o que acontece? Pronto, minha avó está ótima. Aí agora voltou minha avó de novo a ficar. Como ela sabe que eu vou conversar com ela, tentando explicar, né, que aqui não se acaba, ela já nem fala mais comigo, mas ela sente. Ontem estava com pressão alta e tal. Só que assim, o meu jeito de falar, no meu ver, ainda não está bom. Porque assim, eu tenho que enxergar a realidade de cada um. Tipo, não é porque eu estou vendo essa minha realidade, que para mim eu tenho esse entendimento, que ela também, obviamente, vai ter que ter o mesmo entendimento. E aí, hoje, na visualização, falando sobre as coisas, eu comecei a parar e pensar, peraí, não é assim, vamos, né, se colocar no lugar do outro, ver como eu posso chegar até o coração dela para ela entender isso. É só para comentar assim que você puxou esse gancho. Ele justamente, também. É porque, se entendermos agora reencarnação em uma proposta de processo educativo, o processo educativo só vai se estabelecer na presença de uma unidade, que é o próprio indivíduo. E esse indivíduo em coletividade. Só que agora não é aquela coletividade do princípio espiritual, que não se distingue. É uma coletividade de indivíduos, que cada um se distingue. Então tem um senso crítico, um olhar crítico. Isso que você coloca é um dos dados importantes, porque um dos passos primordiais do processo educativo é o quê? Se não houver respeito, dá para ter vida em comunidade? Então, para ter vida em comunidade tem que ter respeito. E o respeito pode ser até normatizado por regras, leis, e é o que se tenta fazer. Só que a proposta agora é, eu primeiro me destaquei da coletividade. E eu quero ser respeitado na minha singularidade. Então, se eu quero ser respeitado na minha singularidade, eu tenho que respeitar o outro na singularidade dele. Então, começa já que despertar é justamente isso. Aí o pessoal brinca dizendo que quando você desperta e se enxerga, é o pior momento de sua vida. Por isso mesmo. Porque antes de me enxergar, eu só vejo direitos. Eu não vejo deveres. Então, eu quero ser respeitado. Sim, como é que você quer ser respeitado sem respeitar o outro? Então, quando eu entendo que para ser respeitado eu tenho que respeitar o outro, aí eu começo a ter que lidar o quê? Quanto é difícil para mim respeitar o outro. E aí entra esse processo de educação. Aonde que é que nós vamos ver? Como é que isso começa a ficar mais ou menos evidente? Vamos lembrar que lá tinha a época da Idade Média e Deus era o cão, né? Deus mandava fazer miséria.
através dos seus porta-vozes, que eram os padres, papas, reis e diabo a quatro, que eram signatários de Deus. E aí, depois de tanta miséria, o pessoal queria fazer o quê? Acabar com Deus, né? Mandar Deus para o raio que parta. Então, tudo que cheirava misticismo, milagre, o pessoal queria fazer o quê? Acabar. Tanto que isso ainda é um impacto, que se você chegar na Europa hoje, fizeram uma pesquisa há uns 8 anos atrás, por isso que já não é hoje, foi 8 ou foi 10 anos atrás, né? Que acredita em Deus, né? A taxa de não crença em Deus é de 50%. Mas não é Deus, é que Deus você está acreditando. Então, o que é que a gente vai estar vendo? Que o que é que mataram Deus? Passou a ver agora a ciência. Porque lembre-se que teve uma criatura que disse que em vez do Sol girar ao redor da Terra, era a Terra que girava ao redor do Sol. E o que foi que os porta-vozes de Deus quiseram fazer com ele? Churrasquinho. Então é onde o olhar religioso é um olhar tosco, que não olha para a realidade, olha para fantasias, dogmas. E aí se cria o quê? O olhar científico. Quando você institui o olhar científico, ele quer apagar tudo isso. Mas o comportamento humano tem vários elementos que o regem. E aí, na época lá atrás, aparece um cara falando que a vida continua. E boa parte daquilo que a gente traz agora é fruto do que veio do passado. De onde é que surgia isso? Aparecia uma criancinha de 6 anos tocando piano magnificamente, sem ter aprendido daquela sequência natural que você teria. Então começa a aparecer a ideia de que há algo mais além do corpo. E aí é quando aparece o nosso amigo Allan Kardec trazendo os postulados espíritas. Só que o olhar da ciência faz o quê? Cria um outro elemento chamado psicologia, para explicar todos esses aspectos fora de qualquer imagem mística, porque a imagem do espírito é uma imagem mística, já vista à época como estava, e ela não se prestava a um modelo de prova científica, que é a reprodutibilidade, na hora que você quer e precisa. Porque os espíritos não estão ali à mercê de quem quer, porque eles são individualidades, então ele pode aparecer agora, não aparecer na semana que vem. Então, começou-se a buscar uma forma de explicar a mente dessa forma. E aí se ficou. Só que o tempo foi passando, e apareceu alguns outros fenômenos chamados experiências de quase morte. Alguém passava por um coma e via-se fora do corpo, via o que estava acontecendo, voltava contando essas histórias, e normalmente era uma experiência que em torno de 20% desses casos eram transformadoras. As pessoas passavam a modificar a sua forma de interagir com a vida. Então veja só, aquela pessoa que a gente estava falando, né, o desencarnado, que parecia óbvio, que para ele não era, a anorética que a gente estava falando, que deveria ser para ela, não era. Aí passa por uma experiência dessa, ilumina-se. O que é que ele vai começar a compreender? Que a vida é mais ampla do que o que ele imaginava. E a partir daí muda o comportamento. Então, esse foi um elemento. Contudo, já nesse modelo de olhar, aparece uma outra coisa. Crianças lembrando de vidas passadas. E aí, então, o nosso amigo Ian Stevenson começa a avaliar e acompanhar vários casos, publicando vários trabalhos sobre crianças que lembravam, né, da sua origem na encarnação passada. E a partir daí, ele compõe essa sinopse de 20 casos de reencarnação, onde ele discute o caso de crianças que lembravam de onde, quem eram, foi-se no local fazer a avaliação e estavam lá os dados, e às vezes ela reconhecia parentes que estavam lá ainda vivos, objetos daquela pessoa. Aqui no Brasil, o nosso amigo, como é? Hermínio de Miranda, não. Peraí, para não trocar o nome do homem. Hernani Guimarães, né? Fez esse outro trabalho que foi o quê? Reencarnação no Brasil. E mostrou também casos de crianças aqui. Então, a partir daí, o que é que acontece? Fica claro que, enquanto encarnado, nós somos influenciados por pessoas, né? Então, vamos ver que somos influenciados pela família, pelo pessoal do trabalho, pelas pessoas que nos rodeiam. Só que no momento que a gente fala agora que a criança traz memórias passadas e que a vida continua, e que vamos começar a notar aquilo que a gente colocou, né, do suposto José, significa que as conexões entre espíritos, elas se mantêm independente dele estar encarnado ou desencarnado. Então, se nós já entendemos que sofremos influências de encarnados,
vamos entender que sofremos também de desencarnados. Então, estamos em contínua interação. Então, significa que o processo educativo, ele perpassa pelas relações interpessoais, tanto com encarnados como com desencarnados. Perpassa experiências nossas, tanto nesta vida encarnada, como nas vidas anteriores. Por quê? Porque estamos partindo desse pressuposto, da existência de uma memória de uma vida passada. Se existe uma memória de uma vida passada que se reativa, é porque a mente não está no cérebro físico. Está em uma outra estrutura que persiste mesmo após a morte, que é o que nós vamos chamar de perispírito. Então, aí fica a base para nós começarmos, então, agora a olhar as indagações feitas para essa aula. Que a primeira delas, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. A segunda, toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física, como das atitudes humanas. E há um planejamento das reencarnações. E na Terra, da forma a vida como é vivida, que vai implicar, então, em penas e gozos futuros para o espírito. Então, esse é o escopo do nosso bate-papo de hoje. Quando vamos olhar aqui o indivíduo, veja que eu coloquei aí essa silhueta, né, do segmento cefálico, e coloquei um monte de fotos ali dentro. Uma das perguntas é, se lembra que eu disse que eram os princípios espirituais? Aí um momento eu fiz, olhe, quando eu faço eu me distingo do restante. E aí quando eu pergunto a vocês, quem são vocês? O que é que a gente vai dizer? Eu sou médico, psicoterapeuta, espírita, pai de Bia, filho de Dona Iracema. Eu vou utilizando as personas, ou seja, os papéis que eu vivencio, para definir a minha individualidade, quem eu sou. E quando vamos olhar isso, se lembra que eu falei que, então, nós somos donos do livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio agora é esse? E aí nós vamos precisar olhar. As ações são regidas pelo livre-arbítrio de cada um? O que é que vocês acham? Sim ou não? Suas ações são regidas pelo seu livre-arbítrio? O que vocês acham? Cadê meu monitor, rapaz? Cadê? Tá dormindo, rapaz? Eu estava Nada, estamos brincando. Perdeu o posto, meu filho, já foi. Quando se trata de livre-arbítrio, eu paro para pensar que o próprio livre-arbítrio sofre influências, então não é um 100% de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio envolve a cultura, envolve a família, envolve aquilo que você, até do ponto de vista da psicologia, aquilo que você tem um condicionamento social, familiar, de comportamento, e que você vai trabalhando e aprimorando ao longo da vida, mas existe um determinado padrão, aquilo que você que você vai se adaptando socialmente. Então, você pode ter o livre-arbítrio de decidir as suas coisas dentro de determinados padrões necessários para a convivência. Então, não é algo 100% completamente livre da mente humana. Existe um livre-arbítrio, mas não tão livre como parece. Agora ela vai para o lugar. Funcionou? Funcionou. De uma forma assim, bem simplista, para mim, a gente não está totalmente regido pelo livre-arbítrio, porque muitas vezes fazemos planos e decidimos, mas as coisas acontecem de forma bem diferente, bem arbitrária, até aquilo que a gente decide por fazer. Então, não foi uma escolha, tem coisas que chegam até a gente. Então, não tem como ser totalmente um livre-arbítrio. Quem mais? Tem essa questão que ela falou, que a gente viu que tem um planejamento, né, que vem lá do outro plano para a gente, mas que nem todos os espíritos acabam tendo esse planejamento total, que chegando aqui vai acontecendo, né, as ações, reações que implicam
em tudo que acontece, mas sobre o livre-arbítrio, que a gente tem a responsabilidade, como a Camila falou, não é só eu, tem minha família também, tem o meu livre-arbítrio, mas eu tenho uma responsabilidade também conjunto, né? Só vou acrescentar aqui o que ela falou, como é esse nome mesmo? Gisele falou. Eu acho que, no meu caso, no meu ponto de vista, eu acho que há o livre-arbítrio, sim, só que é muito regido pela influência não só do coletivo, como o meio no qual está inserido, tanto de encarnados como de desencarnados, principalmente de desencarnados, porque, se não me engano, me corrija, mas eu acho que o número de desencarnados aqui na Terra é maior do que o de desencarnados, não é isso? Não sei, não... A relação descrita por André Luiz, à época dele, era de 6:1. Contudo, vamos entender que, se isso era uma população global, a relação hoje é menor, porque tem mais encarnados. Ah, ok. Boa, não é isso. E em relação ao planejamento né, da encarnação, a pessoa escolhe a família e tal, o conjunto, o meio com o qual, às vezes, pessoas de encarnações regressas, anteriores e tal, era isso. Vamos ver uma coisa. Tem uma passagem de Jesus que eu acho fantástica. Aliás, é a que eu mais gosto dele. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. É a passagem que eu mais gosto. Moral estranha. E ele diz que veio fazer o quê? Separar quem? Pai de filho, filho de mãe. E como é que é isso? Se eu quero ter livre-arbítrio, eu preciso me individuar. Não ser mais apenas o reflexo papai, mamãe, da mulher, da sociedade. Então, é a passagem que eu acho mais linda, porque para mim é a passagem que Jesus diz: seja você. Conhece-te a ti mesmo, conhece a verdade, e a verdade te libertará. Per que isto? Vocês falaram de algo que é real. Quem eu digo que eu estou falando de personas. Aonde eu digo que eu estou decidindo, todos esses elementos que você colocou, vocês colocaram aí, família, sociedade, está tudo no meio. Então, na realidade, seria possível tirar tudo isso para que eu possa perceber quem eu sou, né? Conhece-te a verdade te libertará. Será que é possível? Primeiro, as personas. Não se vive sem personas. Porque se eu não for médico, você é carpinteiro, não for carpinteiro, você é advogado, não for advogado, você é vagabundo, mas eu sempre teria uma persona. Então a questão não são as personas, a questão é quando eu passo a me identificar com a persona aonde eu não consigo me enxergar para além dos meus papéis. Algo comum, as mulheres têm seus filhos, os filhos vão crescendo e quando sai de casa ela vai sofrer o quê? Síndrome do ninho vazio. Ela perde parte da identidade, porque a identidade dela era ser mãe. No momento que os filhos se picaram, a casa está vazia, é como se parte dela sumisse. E aí a síndrome do ninho vazio. Então, o que é que eu estou descrevendo? Não é possível não haver personas, mas é possível eu me utilizar da persona em vez de ser utilizado por ela. Quando eu sou utilizado por ela, é como se eu me cristalizasse nela. Tá? Então é possível, é isso que nós vamos conversar um pouco para saber o seguinte: se a reencarnação é um processo educativo para quem? Quem é você, né? E o que é que há aí nesses ramos que eu coloquei ali daquela imagem, né? Porque ela vai exigir o quê? Um mergulho em quem? Em você mesmo. Se lembra que entendemos aqui que já vivemos outras vidas, que a mente não fica no cérebro, que a mente está no perispírito, que a mente grava aquilo que foi vivenciado. Então, significa que dentro dessa casca existe algo que é essência e que traz consigo todas as suas lembranças de vidas anteriores. Então, nesse sentido, a vida é um processo educativo ao espírito, aonde ele sai da ignorância. Se lembra? Princípio espiritual, simples e ignorante. Aprendendo a cada experiência, tornando-se mais complexo e sábio. Então, o que é que a gente vai começar agora a observar? Começou o Big Bang, e aí, homem moderno.
E nós fomos passando por essas situações enquanto princípio espiritual. Bactérias, algas, células nucleadas, invertebrados, peixes, anfíbio, dinossauro, mamífero, primata, homem primitivo, homo sapiens, homem moderno. Então, vamos entender que o princípio espiritual ia jornadeando em cada um desses estágios, integrando alguma coisa. E nós chegamos aqui, na condição do humano, né? A cada reencarnação, a gente passa por novas experiências, para a gente entender o que é isso. Ser pai há 100 anos atrás é igual a ser pai há 50 anos atrás, é igual a ser pai há 20 anos atrás, é igual a ser pai há 10 anos atrás e é igual a ser pai hoje? A figura do paterno, ela sofre uma modificação no transcorrer da própria história. Então, significa que a cada encarnação, elementos vão se reestruturando e o espírito passa pela necessidade de fazer o quê? Atualizar aquilo que já foi vivido anteriormente, que nós vamos entender isso na nossa linguagem aqui do centro como integração de habilidades. Tá? Então, por isso que a cada encarnação, digamos o seguinte, encarnação passada, eu trabalhava, né, eu tinha uma habilidade comunicativa fantástica. E aí eu reencarno hoje. Aí eu pergunto, o que história é essa de Facebook? TikTok? E-mail? Ou seja, eu não conheço essas ferramentas, mas eu sei me expressar e tranquilo. Então, no momento que eu integro a habilidade de lidar com essas ferramentas, eu dou um salto. Por quê? Porque, na realidade, não é que eu não sei me comunicar agora. É que minha habilidade enquanto elemento de comunicação foi integrada. Agora, a questão é, os meios utilizados agora, eu não conheço, porque o meu meio era carta. Então, naquela época, quando falava de comunicação, ou seja, o que acontecia do outro lado do mundo, eu não sabia nem o que acontecia na outra cidade. Hoje a gente sabe o que acontece no mundo inteiro em instantes. Então, veja que o mundo, ou seja, a realidade vai passando por upgrades. E o espírito, cada vez que reencarna, está exposto a ampliar suas habilidades a partir daí. Então, vamos entendendo que, como vamos passar por tudo isso, o que é que acontece? Naquela época das cavernas, se a criatura fosse vegetariano, ou se ele fosse carnívoro, qual era a maior chance desse homem sobreviver? Tinha que ser carnívoro, velho, porque tinha que ter energia, correr. Ele iria comer só aquela carnezinha light, né, que é proteína magra, ou ele ia comer gordura, certo? Que armazenava energia e ele podia utilizar aquilo. Era isso. Então, nós temos hábitos comportamentais resultantes do nosso processo aí evolutivo, que não quer dizer que não sejam modificáveis, não, mas é onde explica parte disso, e tem outros elementos também. É para a gente entender que essa cadeia tem uma sequência. E aí nós vamos entender o que agora? Que nós somos, na realidade, herdeiros de quem? De nós mesmos. Se lembra aquela história de separar pai, mãe, tio, avô? Então, cabe eu dizer, eu não sou realizado, eu queria ser um costureiro aí, de alta moda, mas meu pai me dava porrada, dizia que costureiro naquela época, 50 anos atrás, ia ser viado. Cabe isso? Por que não cabe isso? É que, no momento que eu sou herdeiro de mim mesmo, vamos lembrar de uma criatura chamada Leonardo da Vinci. Na época dele, homossexual era detonado, né? E ele era alguém que andava nas grandes rodas, e era homossexual. Então, significa que não é o meio externo que me determina, mas eu sou elemento de transformação frente ao meio externo. A partir do que eu trago com quem? Comigo. Mas, Fernando, eu não tenho como. Ótimo. Está trabalhando na empresa há 10 anos. Toda vez que tem uma promoção, ele já promoveu Ana, já promoveu Luiz, e não promove você. Já promoveu Joana. E você continua na mesma empresa. Quem é o problema? É seu chefe ou é seu? Então, começamos a entender que ser herdeiro de nós mesmos é que nós somos os protagonistas de nossas histórias. E aí, por que a reencarnação se torna um processo educativo? Porque, justamente, ela me desafia. Tudo que me desafia vai me impulsionar o quê? A transcender o obstáculo. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai agora entender? Que, você lembra aquela história da dieta que começa na segunda e termina na terça?
Sempre que um elemento que esteve presente na encarnação anterior surgir na encarnação seguinte, a memória é ativada, fazendo emergir o mesmo comportamento ou um similar. Então é o seguinte, minha fonte de prazer é comida. Quando eu estou estressado, eu compenso com a comida. Isso já vem, se vamos pegar até uma encarnação só, né? Mas já vem de outros elementos. Então o que acontece? Dizer apenas que eu vou começar a dieta, peraí, a que dieta é? Aquelas dietas radicais que a gente já viu. O indivíduo começa, mas não consegue manter. Agora, se em vez de dieta dizer o seguinte, eu vou me reeducar. Ou seja, aprender a encontrar o paladar em outras formulações da refeição e ir aprendendo a fazer um desmame de um tipo de comida para outro até que eu vá me adaptando. Isso é mais provável? É. Então, exatamente o que é um processo educativo? É o processo que, levando em conta os elementos que me constituem, traz uma proposta que seja o quê? Parcimoniosa, para que eu possa fazer essa mudança de maneira progressiva. Então, Fernando, sobre a reencarnação, digamos, cada pessoa, com certeza, já reencarnou várias vezes, né, no processo evolutivo educativo. Por exemplo, atualmente, uma pessoa alcoólatra, um drogado, hoje, na reencarnação passada, então, ele não evoluiu, ele era a mesma coisa, ou aconteceu alguma coisa? Eu tenho essa curiosidade, assim. Vamos olhar o seguinte, vícios, para a gente não colocar um rótulo de uma coisa específica. Todo vício é uma fuga da realidade. O vício me retira, certo, da realidade. Então, quem hoje está no vício, reencarnação passada estava como? Tal qual. Porque você não evolui. Agora, lógico, da mesma maneira que a gente falou que ser pai vai mudando de gradação, o contexto do vício como elemento de fuga da própria realidade, como elemento de compensação, por não conseguir lidar com aquilo como está, ele também sofre gradações. Então, mais facilmente, talvez ele tenha aprendido a controlar a questão alimentar, mas não consegue controlar a questão de substâncias que atuam mais diretamente no psiquismo, como psicoativos. Tá? Que aí vai o álcool e outros aí que pode trazer a mesma coisa. Então, ou seja, a estrutura do indivíduo que não aprendeu a lidar com encarar a realidade e seus desafios, buscando uma fuga, ele vai tender nas encarnações subsequentes a fazer a mesma coisa. A depender do que ele vai vivendo, isso vai sendo dissolvido e ele vai ganhando a possibilidade de ultrapassar sem essas experiências. Então, por isso que a relação de empatia é quando eu olho para alguém, em vez de escarnecer porque é inferior a mim, eu me coloco naquele lugar. Para eu fazer aquilo, eu precisava estar assim, 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 assado. Eu dou conta de mim nesse estado? Dou sim, porque eu entendo que eu fui assim, mas é possível mudar. Você lembra que somos semelhantes? Se você afirmou isso para você, você vai ter que afirmar para Luiz também. Você vai ter que afirmar para Ana também. Porque somos semelhantes. Então, é o que? Cada um no seu tempo, porque somos seres singulares. Então, quem está nesse contexto esteve no anterior. Agora, essa leitura não é 100% exata. Por quê? Nos encontramos em um barzinho, certo? E aí batemos um papo legal, parará, eu conto minha profissão, parará, você atua, e a gente se enrola, passa aí uns 15 dias na linha verde juntos. Você me conhece? Plenamente? Mas aí a gente casa. E a gente passa 50 anos casados. Você me conhece? Plenamente? Então, se 50 anos de convivência com alguém não dá para definir quem é aquela pessoa, imagina quando eu faço um recorte de alguém porque usa álcool, usa droga, ou seja, uma encarnação, em milhares de encarnação, eu não sei qual é a questão que aquele espírito trouxe para solucionar, que aquela experiência é válida para ele como elemento mobilizador de mudança de conduta. Ok? Então, se compreendemos agora que o que estava lá atrás ainda repercute conosco, vamos entender que essas memórias se distinguem das lembranças porque as lembranças são impotentes para gerar atitudes conscientes. Por que é que eu coloquei isso? Quando se fala de reencarnação, processo educativo, uma das histórias é o seguinte, regressão de memória. Volta no passado, lembra o que foi, não é isso? E aí mudou tudo. Muda não. Porque se for lembrança, a lembrança não tem essa capacidade. Agora, se eu vou lá e eu entro em contato com sentimento,
com a emoção, aí eu retorno agora, e isso para mim pode ser mobilizador e transformador. Por quê? Porque me coloca em conexão com o mesmo elemento do processo. Então, o que é que estamos falando? O que faz o homem progredir no seu aprendizado não é apenas o uso da razão, da cognição, mas sim emoção e sentimento. Transformar a nossa forma de interagir com a vida nesses elementos. E aí, o que é que a gente vai dizer? Alguém dá para ler ali? Cadê o... Empresta aí o microfone aí para que alguém leia. Pode ler? De acordo com... Vou botar um pouquinho mais para cá. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem a letra de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Sabe o que é isso? Automatismo psíquico. Eu tinha consertado esse A, ele voltou de novo, isso é perseguição. Tá? Um automatismo, ou seja, porque nós evoluímos, sabe quando ele perguntou quantos tem, o que foi que eu disse? Olha, não existe um contador, é como se fossem campos, que aí o quê? Determinam como os processos vão ocorrendo. Porque não existe alguém lá em cima com a batuta gerindo. Os processos foram criados, eles entram num automatismo. Então, é esse automatismo que estamos falando, que da mesma maneira que foi para ler, é para a integração de determinados aspectos em nós. Como é? Tem um filme nacional agora, acho que é A Morte Origina a Vida, uma coisa assim, que fala a história de um estudante negro fazendo medicina. E ele se interessa por uma menina branca, né? Branca pelo menos no tom da pele, e aí mostra aquelas questões do preconceito racial, né? E o que é que a menina traz? Tem uma hora que eles estão no bairro do menino, e aí passa aquela galera correndo, ela se encolhe toda no banco. Tá? E aí ele fica irritado com ela depois, né? Porque, ou seja, aquilo é uma discriminação, né? Se fosse um bando de branco correndo, ela não se encolheria. Mas foi um branco de negro, né? Aí ela disse, mas olha só, eu concordo, eu aceito o que você está dizendo. É porque a questão da discriminação racial, do racismo, ela já está incutida no nosso modelo cultural. É preciso um esforço para não reagir da mesma forma. Ou seja, um branco de olhos azuis, de paletó e gravata, encosta no seu carro para ele perguntar alguma coisa, você vai dizer, sim, o que foi? Agora, um negão de cabelo todo enroladinho assim, certo? Encosta, você já está pelo retrovisor dizendo, é um assaltante. Tá? Porque há elementos culturais que foram constituindo esses aspectos, e isso já está na gente sem a gente nem sequer perceber. Então, é o quê? Automatismos. Então, quando vocês falaram de livre-arbítrio, que eu perguntei, aí temos livre-arbítrio ou não, é que temos em nosso psiquismo complexos repetições de padrões. Nossa sociedade é machista, mas porque ela era machista. Ela não deixa de ser machista da noite para o dia. É um modelo comportamental. Só os homens são machistas, mulheres também são machistas. Então, eu não estou colocando como um demérito, não. Inclusive, a mulher, para galgar o seu lugar, teve que vestir paletó e gravata, ou seja, vestir o seu tailleur e brigar de igual para igual. Tá? Então, ainda estamos longe de constituir uma sociedade onde o feminino esteja mais presente, não apenas como gênero, mas estou falando como modelo, né? Para não ser machista, mas ser algo mais de equidade. Então, o que é que nós vamos perceber? Que esses complexos, o que é? Aquelas coisas que foram vivenciadas, núcleos afetivos, que controlam a nossa cabeça. A velhinha dizia, se o assaltante me assaltar, o que é que eu faço? Nada, não reajo, entrego a bolsa para ele. A enfermeira da clínica que eu trabalhava, se o assaltante vier me roubar, eu entrego o carro para ele. Na hora que o assaltante encostou, ela saiu batendo no assaltante de bolsa, certo? Só que a arma dele não era arma de verdade, era de brinquedo. E o cara correu e saiu, e fugiu, né? Depois que o cara foge, que ela para do outro lado da pista, ela, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que é isso? Uma emoção da agora, quando impacta no indivíduo, no seu psiquismo, ela traz de lá do seu inconsciente experiências similares, e aí esse complexo que acende, toma o lugar da consciência e faz o quê? Faz ela reagir contrário ao que ela disse.
Então, começamos a entender que a questão do livre-arbítrio não é tão simples, porque existem coisas internas que nos modificam, independente das que vocês falaram externas, que é a família, a sociedade, essas coisas todas. E o nosso amigo Carl Gustav Jung vai nos dizer o quê? Que se quisermos dissolver melhor, devemos atrair para nós e beber até a última gota aquilo que por causa de nossos complexos mantivemos à distância. Então, aquela lei que a gente chama de ação e reação. Como é o nome da senhora? Marlene. Encarnação passada, certo? Marlene era da alta sociedade, não queria modificar o corpo. E aí, tentei reencarnar e ela, nada. Encarnação terminou, mas ficou um compromisso entre nós. Nessa encarnação agora eu venho com Marlene e digo o quê? Ou vai ou racha. Porque ela tem a obrigação de me deixar reencarnar. E aí o que é que acontece? Veja só, quando você tem um complexo, você tem que, para dissolvê-lo, beber até a última gota. Qual foi o complexo de minha amiga? Ela desvalorizou a vida. Por quê? As 20 vezes que engravidou, ela fez o quê? Abortou e colocou para fora. Ela vem agora na encarnação com esse questão de culpa e de autopunição, certo? Que vai ter o que fazer? Recolher isso de novo. Se lembra que eu tenho que beber até a última gota? Só que ela diz o seguinte, não, mas isso aí é pouco. Não, receber só um de volta não. Tem que receber alguém com muito problema, porque eu fiz algo muito ruim. Então, veja, ela atrai para ela, estou falando ela, mas pode ser qualquer um de nós, só para a gente poder dar um dinamismozinho. Atrai para ela uma história, às vezes extremamente pesada, sem necessidade nenhuma. Porque tudo que ela fez pelo quê? Ignorância. Se lembra que fomos criados simples e ignorantes? Então, se ela já soubesse, mas ela sabia que estava tirando a vida assim. O pneumologista sabe que o cigarro faz mal. Existe pneumologista que fuma? Uma coisa é saber da boca para fora, outra coisa é saber na pele. A vivência interna. Isso que não sabia. Mas como ela está agora moldada naqueles conceitos culturais, vai dizer o quê? Quero a pior coisa possível. Aí o que é que acontece? Na primeira gestação, quem vem? Joe. E aí, ela não me teve, agora não vai ter mais nenhum. Hemorragia uterina, eu não consigo nascer, e ela perde o útero. Perfeito. Vai ter que fazer o que agora? Lidar com o pepino dela. Você só pode ser mãe quando você engravida? Ela pode resolver o problema adotando. Digamos que ela não possa adotar. Você só pode ser mãe tendo um ser humano para criar como filho? Não. Ela pode montar um orfanato. Então, veja, há várias possibilidades dela viver a maternidade, dissolvendo esse complexo, certo? Que não seja apenas aquela que eu coloquei. Veja, que eu coloquei uma situação drástica, eu vindo ela perdendo o útero. Mas precisava disso? Não. O indivíduo pode reencarnar e, frente aos seus desafios, buscar formas de resolvê-los sem ter que carregar todo esse peso, toda essa carga. Por quê? Porque, na realidade, castigo transforma alguém? Mas nós viemos de uma sociedade que é assim. Para todo crime tem um culpado. Para todo culpado tem um castigo. Como se o castigo resolvesse o problema. Então, uma das primeiras etapas do processo educativo é que nós estamos aqui para gozos e penas. Porque basta que a gente mude a nossa forma de lidar com aquela questão. Então, você pode fazer de um outro jeito. Aquela Cissa Guimarães perdeu o filho sendo atropelado no skate dentro de um túnel. Digamos o seguinte, aqui eu não estou analisando ela, estou fazendo aqui uma hipótese. O que foi que ela fez? Ela transformou aquela dor, ela criou uma ONG, buscando auxiliar mães nessas situações. Então, veja, a questão que vai descrever aonde você está, não é o que você recebe, é o que você faz com aquilo que você recebe. Então, ela ressignificou que bebeu até a última gota. Estou fazendo um recorte, mas para a gente poder ter uma maneira de poder entender. Que é igual a senhora, que a vizinha, para perturbar ela, jogou um pinico, daqueles de esmalte, por cima do telhado, caiu na cozinha, melou tudo, e aí ela esperou a vizinha aprontar, né, de volta. A vizinha apanhou tudo, jogou no fundo do quintal, ficou aquele negócio fedendo todo dia, né, e ela aí, do outro lado, esbravejava, miserável,
isso? Está largando isso aí para mim. E a vizinha que recebeu o pinico pelo telhado, calada. Todo dia chegava lá, resto de legumes, jogava em cima. Varria a casa, pegava poeira, jogava em cima. Depois de algum tempo, tomando sol, batendo água, aquilo que era dejetos se transformou em adubo. Ela apanhou, botou de volta no pinico, botou as sementes, deixou ao sol. As sementes brotaram. Ela foi à casa da vizinha, bateu na porta, com aquele pinico branco na mão. A vizinha olhou pela fresta da porta, viu a aparência do pinico, apanhou já um machucador em casa e diz, vou acabar com aquela criatura que está querendo me jogar agora o pinico de merda em mim. Na hora que ela abre a porta, aí a vizinha diz, eu vim lhe devolver aquilo que você me deu. E quando ela olha, era um vaso de flores. Então, o seu valor não está naquilo que você recebe, está naquilo que você faz com o que você recebe. Se hoje, quando você recebe uma agressão, você só sabe devolver outra agressão, se eduque para fazer algo diferente disso. Porque assim você está entendendo a vida como um processo educativo, que lhe convida a não retribuir para o outro aquilo que você recebe, mas retribuir para o outro aquilo que você entende que é o melhor. E aí, então, o que é que nós vamos ver? O que é a encarnação? Local só de sofrimento? De dor? Mas como é que a gente imagina essa vida? A gente queria viver uma vida o quê? Numa nice, né? Na boa, certo? Se fosse daquele povo lá do Oriente Médio, né? É viver com aquela, leite e mel, mas tem mais outras coisas. Tem o quê? 1000 virgens. 1000 virgens. Agora é o seguinte, aquele céu é céu para ele, e para as 1000 virgens, é? Então, um céu que só é céu para mim não é céu, certo? Mas isso o que é que ele retrata? Que quem está trazendo esse sonho ainda é infantil. Então, nós temos ainda uma visão infantilizada do que seria esse contexto de vida. E aí, para quem tem essa visão infantilizada, Deus só é bom se me der o quê? Benesses. Agora, olhem as vidas de vocês. Quantas vezes vocês passaram por algo ruim e aprenderam tanto com aquilo? Ou vocês passaram por algo que vocês acharam bom inicialmente, e depois que passou, você diz, meu Deus, como é que eu fui entrar naquela? Então, entender que o processo educativo, que é um processo de superação de desafios, ele parte do pressuposto que a vida é se estimular para ir além de si mesmo. E aí o que é que ele vai dizer? Tudo que você passa aqui é libertador. Mas a gente acha que é o quê? Um castigo. Ou seja, quando alguma coisa ruim acontece, qual é a primeira pergunta que a gente faz? O que é que eu fiz para merecer isso? E, exatamente, o que é que muda? O que é processo evolutivo? Eu estou no meu aquário. Se eu vou ganhando habilidades, eu vou me ganhar um potencial para mudar de aquário. O que é aquário? Eu vivo dentro de um contexto. Quando dentro daquele contexto eu vou aproveitando o exercício do viver para ganhar aprendizado, aquele contexto já é pequeno para mim. Eu preciso de um espaço maior. E quando eu vou fazendo isso, um espaço cada vez maior. Ou seja, quanto mais habilidades eu tenho, maior minha capacidade de atuação. Se lembra que eu falei que nós não somos frutos da sociedade, mas somos elementos transformadores da sociedade? Então é o seguinte, você pode ser aquele que se queixa, porque o papai e mamãe não fez isso, porque o chefe fez aquilo, porque o presidente fez aquilo, ou você pode ser alguém que transforme isso. Ou seja, Martin Luther King, não foi isso que ele fez? Ele não se calou. Ele fez a diferença. Irmã Dulce, fez a diferença. Eu quero que você seja os dois longe disso. Agora, sabe o que acontece? Em sua casa, seja a diferença. Em sua casa. Porque se você vem para cá beber dessa ideia de que o espírito é imortal, de que tudo que eu faço hoje, ainda de errado, é fruto da minha ignorância, e que eu só consigo lidar com essa ignorância para lançar mão cada vez mais plenamente do meu livre-arbítrio, é conhecer que algumas coisas me imobilizam sem eu saber o que são, é conhecê-las. E quando eu começo a entender isso, se é assim comigo, é assim com meu irmão, minha mãe, meu pai. Aí eu vou olhá-los agora como se não prestassem. Peraí, você chega aqui no centro querer ser acolhido, e na sua casa você chega querendo apedrejar o outro? Não tem sentido. Então você está sendo incoerente consigo mesmo. Então é Deus para mim, diabo para os outros. Se lembra daquela história do padrão vibratório, que estava falando de quem é que reencarna?
Se eu quero Deus para mim e o diabo para os outros, aonde é que eu vou estar convivendo? No local onde o padrão vibracional é esse. Por isso eu não consigo sair daquele aquário pequeno para ir para o maior, porque eu continuo pensando naquela mesma psicosfera. E então, o que é que a gente vai poder trazer? Eu tenho um viés, eu acho que a gente tem que trazer para algo que mexa na vida da gente, né? Vocês pensarem aí, pense aí em algum caminho, algum estado, algum direcionamento que vocês já deram para a vida de vocês. Tá? E aí estamos falando aqui da ideia de uma visão do sagrado. O sagrado, ou seja, nós enquanto espíritos vamos ter tanto um lado positivo como negativo, que eu quis representar por esses dois lobos, tá? Então, o cara bateu no meu carro, e aí eu posso sair e dizer assim, calma senhor, o que foi que teve? Vamos resolver, eu tenho seguro, não é? E eu posso sair já com 38 na mão, certo? Querendo matar o outro. Qual é o lobo que cresce mais? O bom ou mal? Porque há em nós as duas polaridades. Então, qual é o que cresce mais? Hein? O bom? Hein? Segundo minha amiga aqui, é aquele que a gente alimenta. Então, ou seja, aí dá para agora entender a reencarnação como processo educativo, porque se eu quero alcançar esse bom, eu preciso alimentar esse bom. Agora, alimentar o bom não significa fazer o quê? Discriminar o ruim. Vocês já tiveram coisas que vocês achavam que eram negativas e que depois vocês viram que eram positivas. Se você tivesse eliminado quando achou que era negativa, na hora que você precisou que ela era positiva, você teria? Não. Então vamos entender que bem, mal, bom ou ruim são aspectos contextuais. Por isso eu não quero retirar de mim o meu braço porque pecou, o meu olho porque pecou, mas eu preciso compreender o mecanismo no qual eu estou envolvido para que eu não repita. E aí agora pense em um outro momento também de sua vida, aonde alguma coisa tinha um aspecto e depois passou a ter o outro, que é o que a gente está buscando olhar aqui. E veja que além dessas duas possibilidades de bem ou mal, deve haver outras possibilidades, que foi meio neutro, lhe manteve meio encurralado, nem para um lado nem para o outro, ou que o contrário, foi tão abstrato que você não sabe dizer até hoje se foi bom ou se foi mal. Tem um aspecto sim, outro aspecto não. Então, qual é a grande questão? É que vamos olhar para a gente de uma outra forma. Então, já entendemos que o livre-arbítrio não é tão livre porque eu estou amarrado a determinados aspectos, eu preciso conhecê-los. Um deles é, para que eu possa ter o livre-arbítrio, eu tenho que ser eu. Então, eu não posso mais me identificar apenas com as minhas personas. Sou a mãe de fulano, o pai de fulano. Não. Eu existo para além das personas. Se minhas filhas viajarem, sumirem, morrerem, minha mãe morrer também, que vai morrer. Eu, a partir dos 75, não posso atuar mais lá como médico, já estou velho. Então significa que Fernando foi acabando? Não, Fernando existe para além das personas, dos papéis que ele tem. Quando eu começar a compreender isso agora, isso já vai mudando. E aí eu preciso ainda fazer o quê? Se eu me via como filho, e aí com minha mãe, a minha relação era de tal forma, se eu agora não me traduzo mais pelos papéis, então, olhando como é Fernando filho com a mãe, eu posso dizer o quê? Fernando, você está sendo permissivo demais, você está sendo austero demais, e eu posso ir ajustando esse papel. Da mesma forma, eu posso fazer com Fernando pai, da mesma forma com Fernando médico. Então, olhar e sair dessa autoidentificação pelos papéis me dá o lugar de gerir os papéis, que é a construção de quê? De uma personalidade ótima. Eu vou adequar, certo? O papel do médico naquela condição. O médico em uma catástrofe é uma coisa. O médico numa palestra de auditório é outra coisa. Então eu começo a ganhar essa habilidade de construir essa personalidade, buscando uma personalidade ótima, que me permita integrar mais habilidades no ambiente no qual eu estou vivendo e contribuir com aquele ambiente para que ele melhore. Então, o que é que a gente vai ver? Quando você diz que é você agora, as aspirações culturais influenciam? Então, parte do que você diz que é você, não é você. São as aspirações culturais. As aspirações familiares também?
Você lembra? Queria ser advogada, mas papai era médico. E você terminou virando médico em vez de se transformar em advogada. Aspirações próprias. Também vão de definir. Vão. Personas de vidas passadas. Se a gente falou que o menininho de 6 anos, Beethoven, já tocava, porque ele trouxe isso de vida passada, será que a única coisa que influencia são os aspectos artísticos? Ou muitos de nós já trazemos coisas de vidas passadas? Tem aquela criança que recebe a mesada e guarda o dinheirinho todo. Canguinha que só. Tem a outra que detona a mesada toda, ainda toma dos outros para conseguir usar. O que é isso? É o uso de habilidades já integradas ou a expressão de inabilidades ali presentes. E vamos entender isso como personas de vidas passadas. O passado influenciando agora. E vamos ver o quê? Conexões mediúnicas. Lógico, quantas vezes você não terminou entrando num esquema, porque a galera que estava todo mundo junto, vambora, e depois você diz, rapaz, não devia ser isso. Então, por exemplo, você viaja e o pessoal bota aí a ideia de algum tipo de aventura lá. E aí você termina indo. E depois o negócio não é tão bom, você quebra a cara, pelas influências dos outros. Ou o contrário, você encontra uma oportunidade fantástica de transformação de sua vida, pela influência dos outros. Se isso existe com o encarnado, e nós entendemos agora que a realidade depende do que está no psiquismo, o desencarnado acha que é tal qual está aqui, então ele pode me influenciar da mesma maneira que o encarnado me influencia. Então, entender que também há conexões mediúnicas, tanto para o bem como para o mal. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai compreender? Que aquela história do livre-arbítrio, aquela história de gozos e penas, vai estar envolvida em todas essas correlações. Então, vamos notar que essas relações, tanto com o encarnado como com os desencarnados, vão fazer parte de quê? Relações humanas. Você lembra que eu disse que tudo que a gente vive fica gravado para a encarnação seguinte? Onde é que a gente gera núcleos emocionais e afetivos? Nas relações com as pessoas. Então, quando nas relações geramos impulsos, estímulos, reações emotivas, atitudes diversas, não são apenas fruto da nossa vontade do meio ambiente, mas principalmente das experiências pregressas gravadas em nosso psiquismo. A gente, às vezes, não olha para alguém e diz, não vou com a cara daquela pessoa. Ou o contrário, se apaixona, sem nem... Então, ou seja, fruto de experiências anteriores. Agora, da mesma maneira que o passado marca o meu presente, significa que o meu presente marca o meu. Então, quando é que a gente começa a fazer o nosso planejamento reencarnatório? Quando desencarna? Aqui e agora. Porque o que eu serei no próximo personagem depende do que eu estou vivenciando agora. É isso que vai moldando, que vai construindo. E a partir daí, o que é que eu vou entender? Que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. Sim, tem uma ação, uma reação. Mas se lembra que eu falei agora? Como é que a gente entende ação e reação? Se eu abortei ela na encarnação passada, nessa encarnação agora, o que é que tem que acontecer para equilibrar a balança? Ela e abortar. Então, eu fui abortado porque no passado eu também abortei. Então, essa leitura da lei de ação e reação de maneira tão estrita, ela é um equívoco. Você lembra da história da mulher com o pinico? A outra recebeu o pinico de volta e se transformou. Ela recebeu o pinico cheio de merda? Não, ela recebeu o quê? Um outro input. Porque uma ação gera uma reação, mas não quer dizer que essa reação seja de intensidade idêntica e de vetor oposto. Várias possibilidades existem ali. Então, o que é que começamos a ver? Vamos sair daquela ideia de o que foi que eu fiz para merecer isso. E agora o que é que eu posso aprender a partir disso? Diante do que você falou agora, eu queria fazer um comentário. Quer dizer, eu mesma vivi, eu não vou entrar no detalhe para explicar o quê. Mas, assim, a minha avó passou por uma determinada situação e tomou uma determinada atitude. A minha mãe passou pela mesma e tomou uma atitude diferente. Ou melhor, desculpa, ela tomou a mesma atitude. Aí eu resolvi fazer diferente. Quando eu vi o padrão acontecendo, eu falei, não, mas eu não vou repetir, eu quero a partir de agora mudar. Essa repetição de padrão, vindo, né,
um padrão familiar, né, repetitivo. Eu não sei em que momento, mas eu percebi exatamente como estava acontecendo. Eu falei, interessante, isso aconteceu com minha avó, aconteceu com minha mãe, mas eu não vou fazer assim, eu vou mudar o rumo da história. Como a minha mãe, na época, comentou, interessante, você quis aniquilar a maldição. Foi essas palavras que ela usou, só repetir. Eu tenho um relato de um caso assim, que era a seguinte coisa. A pessoa estava em terapia, e lá para as tantas, ela foi fazer uma coisa que a gente chama de caixa de areia, né? Você pega o negócio, bota os brinquedinhos para representar algo do passado, do presente, um sonho. E ela começou a fazer aquilo ali. Em tal momento, ela mexeu em alguma coisa, ela disse, eu fui estuprada. Algo que estava fora do contexto do que ela estava descrevendo. No momento que ela mexeu naquilo, ela lembrou que ela tinha sido abusada pelo pai. Rapaz, aquilo chocou ela. E ela foi para casa. Chegou em casa, ela chamou a mãe e disse, mãe, eu fui abusada por meu pai. Aí a mãe disse para ela, eu fui abusada pelo meu pai também. A avó ainda era viva. E aí as duas foram conversar com a avó. E a avó disse, eu também. E aí o que foi que a filha fez? Abriu para a família toda que o pai era um abusador. Ela quebrou a repetição dos ciclos. Por que é que isso foi possível? Porque, veja agora, ela nesse olhar, certo? Ela não se colocou no lugar comum de dizer o seguinte, eu não tenho como mudar. Como mudar, não. O outro é maior do que eu sou menor. Não. Ela buscou compartilhar. Certo? E veja que isso gerou uma reação em cadeia, porque eu acho que, se eu olhar agora, não ela, o indivíduo, mas o núcleo familiar como indivíduo, esse núcleo familiar veio ganhando a sua capacidade de resposta no transcorrer das gerações. E por que isso? Porque se não tivesse sido um processo que vinha em crescendo, a avó não teria dito que foi abusada. Porque teria vergonha e medo de colocar isso. Então, a avó teve isso dentro de uma determinada dimensão, mas não conseguiu expor. Saiu de casa, aquela história toda. A filha viveu isso, determinada, e não conseguiu colocar o pai como abusador. A filha conseguiu fazer. Tá? Então, você quebra uma repetição de padrão. Agora, isso só é possível quando você se assenhora de você mesmo. Por isso que o processo educativo, que eu citei, que é a parte que eu mais gosto do Evangelho, é a moral estranha, né? Porque é isso. Nesse momento, ela, enquanto filha, certo? Rompeu o quê? O laço com aquele pai. Agora, veja só. Existem duas situações daquele pai. Uma coisa é pai enquanto função, que foi um abusador, isso aí é inquestionável. Certo? A outra coisa é aquele pai enquanto espírito. É um espírito que, pela ignorância, entrou nesse modelo. Então, o fato é inquestionável. Mas aquele espírito, ele vai ser sempre aquele fato? Não. Ele vai evoluir, como eu também, que era capaz de outras coisas idênticas ou piores, evoluir. Então, a partir desse momento, essa pessoa, fazendo esse olhar, ela consegue fazer o quê? Se libertar. Por que ela se liberta? Ela expõe o fato, quebrou o ritmo do padrão, e não está mais à mercê do abusador de forma nenhuma. Porque nem detestá-lo, ela detesta o papel do pai, não quero aqui. E ele, enquanto espírito, enquanto outra pessoa, viva a vida. Mas isso é uma questão que tem judicialização, tem. Ele vive em sociedade, paga à sociedade o preço que ele precisa pagar. Agora, eu não quero destruí-lo, nem vê-lo destruído. É apenas a sequência do que é uma convivência social e que ele precisa, então, estar aos auspícios dessa normatização, como eu também estou. Mas, ou seja, eu não me atrelo àquilo. Porque quando eu me atrelo àquilo, aí eu fico com raiva, fico com ódio, quero que ele passe pela mesma coisa. Então, passa-se mais 10 anos, eu ter revelado, resolveu o meu problema? Não. Você lembra que ele coloca, tem que viver até a última gota? Por quê? Porque eu ainda estou me mantendo atrelado. Então, isso é perdoar? Não, perdoar é um processo que passa pela compreensão do fato. Quando eu consigo compreender o fato, eu perdoo. Perdoar não é libertar o outro, é libertar a mim mesmo. Aí ela também quebra esse padrão para a filha dela. Não é isso? Ele quebra, não se repete com a filha. Entendeu? E aí vamos entender que são padrões culturais.
certo? Por exemplo, na minha época ainda, eu que tenho 56, minha mãe dizia o seguinte, meu pai botar uma filha no colo, isso era algo inaceitável, tá? Por quê? Porque dizia que homem é bicho. Então veja como se encobria a coisa. Homem era bicho, isso é o quê? Um padrão cultural. Eu citei da família, que como você falou que tinha uma sequência, não é o mesmo caso seu, logo estou descrevendo, porque me veio logo a memória, né? É um padrão cultural, que a gente faz o quê? A gente quebra. Hoje um pai beija um filho, o pai bota uma filha no colo. E isso no passado, não, porque homem era bicho. Então, para a gente entender que precisamos, ou seja, que nós somos chamados a quebrar padrões. Porque se a gente não quebra padrões, a gente continua repetindo. Então, essa ação e reação é nesse sentido, ou seja, aconteceu o mesmo fato. Essa reação já foi o quê? Diferente. Essa forma de abordar mudou a realidade das três e quebra o padrão. E se ainda nesse sentido, ela faz o seguinte, ó, eu estava aprisionado até hoje, a partir de agora eu não estou aprisionado mais. Aí ele vive a vida dele, paga aí para a justiça o que tem que pagar, mas por mim, então ela o quê? Se desacorrentou. Então, você consegue fazer com que a reação não seja de vetor oposto. Ou seja, eu quero que ele pague, passe pela miséria e tudo, para poder pagar tudo que ele fez. Porque quando eu faço isso, é eu que estou me acorrentando. E aí, o que é que a gente vai ver, então? Há planejamento da reencarnação. Lembre-se que lá na Bíblia diz que nós fomos expulsos do paraíso. E passamos a comer com pão e com o suor do próprio rosto. Isso é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, nos submetemos a partir de então à lei de causalidade. Lei de causalidade está ligada à responsabilidade e não à culpa. Eu ser responsável pelo que eu faço, ou seja, esse pai, ele era responsável por tudo que ele fez. Ele não era culpado porque isso é fruto da ignorância, mas ele é responsável. Se ele é responsável por isso, significa que ele precisa resolver isso aonde? Primeiro, nele mesmo. Segundo, ele tem que resolver aquilo na sua forma de interação com a sociedade, porque ele está usando do outro como objeto. Ele não está respeitando as leis das normas sociais. Então, há uma responsabilidade. Falar em responsabilidade é diferente da gente poder falar em culpa. Mas essa história, se há um planejamento, e eu sei que existe responsabilidade nessa lei de causalidade, o que é que acontece? Se eu pegar o pessoal daí da favela, levar um restaurante japonês, todo mundo japonês, os funcionários, o menu em japonês, sem fotografia e mandar eles escolherem o que vão comer, eles vão escolher? Como você escolhe o que você não conhece? Se ele não sabe ler, se ele tiver no restaurante alguém comendo, ele vai fazer o quê? Aquilo que a gente faz. Porque ele achou até que era bom, porque era uma massinha verde. Aí na hora que ele bota na boca é pimenta, certo? Então, ou seja, para planejar é preciso ter consciência. Porque é a consciência que nos faz dizer isso eu quero, aquilo eu não quero, aquilo eu não quero. Então, o processo educativo da reencarnação é o despertar desse nível para a gente que traga para a consciência, como o caso que ela citou, não descrevendo a história dela, que eu fiz um paralelo com outro caso, trouxe para a consciência e rompeu aquilo. Então, a partir daí, veja, a pessoa não é mais prisioneira desse modelo de construção, desse modelo cultural da sociedade. Significa que, frente a outra situação, ela não irá se comportar subserviente ao modelo social. Ela vai se impor frente ao modelo. Então, nesse sentido, só podemos planejar a partir de um conhecimento. Então, por isso que nos momentos lá que a gente desperta enquanto eu, individualidade, a gente vai e volta no automático. Por quê? Porque nós não temos conhecimento. No momento que a gente agora começa a falar sobre esses elementos, a gente já sabe o quê? Que a próxima encarnação eu estou escrevendo agora. Então, o que é que eu estou entendendo? Que se você continuar como está, no próximo ciclo, talvez seja você sendo atendido na quarta-feira, ali como espírito obsessor, porque continua querendo cobrar do seu parceiro, do seu filho, da sociedade, em vez de entender que você é esse modelo aí, modificador. Então, há um planejamento? Há. Agora, alguém que citou que quando planeja, né, nem sempre sai tudo daquele jeito. A primeira coisa, se nós planejamos, e por que é que a gente se queixa tanto? É porque a pergunta é, quem é que planeja, o espírito ou o personagem? O personagem dessa encarnação existia antes de eu chegar aqui? Quem planeja é
o espírito. Então, quando o personagem se constitui a partir de quê? A partir do conteúdo que o espírito tem das suas vivências, a partir da carga genética dos pais, porque tem um elemento de gene da personalidade descrito lá em André Luiz, a partir do contexto social, que, por exemplo, eu viesse com meus pais, e aí, aos 2 anos de idade, caio do berço e morro. E aí eu reencarno de novo, certo? No ano seguinte, na mesma família. Eu serei o mesmo personagem anterior? Não, porque meus pais já não são mais os mesmos pais. Já estão com trauma de ter perdido um filho por um acidente no berço. Eles já vão tentar a me cuidar com muito mais proteção. Então, ou seja, a influência, isso vai influenciar o meu psiquismo, o meu comportamento. Então, o que é que acontece? Quando nós vamos olhar é que, então, o personagem só está ali a partir daquele momento. Então, quem planejou foi o espírito. Então, por isso que a pergunta não é por que é que isso acontece comigo? Não é a pergunta que eu preciso fazer. É para que isso acontece comigo? Porque tem algo em mim que atraiu isso. E aí, quando eu faço isso, fica mais simples. E veja, se eu entendo que é um para quê, e a gente falou que a lei de causalidade é responsabilidade e não culpa, né? Então a gente vai dizer, sim, mas como é que eu vou saber? Simples. Quais são os seus desafios? A minha casa, rapaz, eu sou uma ovelha branca no meio de ovelhas negras. Esse é o seu desafio. Porque quando você entende que a ignorância é a nossa base e que o outro ainda vive naquilo por um atraso, você começa a entender que somos semelhantes. E se eu sou melhor do que eles, eu precisaria vê-los com mais compaixão, com mais tolerância. Se eu os vejo da mesma maneira, eu sou tal qual. Não existe nem ovelha branca nem preta, porque branca e preta não é diferença de nada, certo? Ou seja, eu estou estigmatizando a minha família, porque eu não tenho a habilidade que eu gostaria que a minha família tivesse para me propiciar o que eu queria. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai entender? Karma. Então, foi programado lá. Karma. O que é que a gente faz com karma? O karma é exatamente aquilo? Há, então, um determinismo na vida? Karma a gente faz ou desfaz? Hã? Ou não? Se, no momento que você citou o seu exemplo, que você esteve frente a uma situação que tinha se repetido nos seus núcleos familiares, e você agora fez o seguinte, eu vou fazer de outra forma. Então, significa que você, personagem, fez o quê? Desfez um karma da repetição de padrão. Então, karma não é um elemento determinístico, é uma possibilidade. Você poderia não ter dito nada, calado, e ser mais um a repetir a mesma coisa. Você poderia pegar aquilo, jogar no ventilador e detonar até com a família inteira, certo? Você poderia apenas chamar quem estava envolvido e chamar a responsabilidade. Existem várias possibilidades. Então, karma é algo que se desconstrói, porque nós temos tendências quando a gente reencarna. Cabe a gente, identificando essas tendências, dizer, eu não vou por aqui, eu vou por lá. Então, não existe algo determinado. Eu posso mudar o caminho da minha vida quando eu, enquanto personagem, entendo que eu não devo estar aos auspícios do que chega a mim, mas eu tenho que ser capaz de transformar o que chega a mim. Então, karma é algo que se desfaz. Nascemos com tendências, com predisposições, mas não exatamente com determinação. Você quer falar? Pensando aqui algumas coisas, essa questão de você querer planejar as questões que você vai vivendo. Por exemplo, meu pai é uma pessoa excessivamente de planejamento. Então, assim, tudo na vida dele tem uma planilha. Tem a planilha do trabalho, a planilha financeira, a planilha de tudo. Então, é muito de... Eu tenho que planejar meu tempo, do horário que eu acordo, do horário que eu vou almoçar, quanto tempo eu vou estudar. É tudo muito calculado. E agora, você falando, eu me recordei de uma vez ele dizendo que a grande surpresa não planejada e que ele jamais imaginou que viesse, fui eu. Mas aí eu parei para pensar, não exatamente eu, nesta persona, mas a figura do filho não planejado, de uma pessoa excessiva, que gosta de planejar e controlar tudo, não veio para dizer, você não controla tudo.
alguma coisa pode vir fora da curva e mudar tudo. Eu fiquei pensando justamente isso, que às vezes vem no sentido, porque já me disseram isso. Uma certa feita me disseram que eu vim para mostrar para ele que nem tudo é controlado e planejado, que algumas coisas saem do contexto. Se a gente fizer o seguinte, como é o nome do seu pai? Oi? Como é o nome do seu pai? Raimundo. Pega seu Raimundo e bota sentado naquela cadeira ali agora, tá? Afastamos o seu Raimundo. E a pergunta agora é, o que é que você aprendeu com isso? Seu Raimundo está ali. O que é que você aprendeu com isso? Eu tento ser organizada, mas eu não tento ter todos os controles de tudo. Eu deixo, em alguns momentos, a intuição, o que eu sinto da coisa fluir, mesmo que não seja da forma como eu queria. A organização pode lhe prevenir de determinadas situações desastrosas, mas também pode lhe negar a possibilidade de experiências luminosas. Porque a programação, ela parte de um pré-conceito. É algo que define a vida antes de acontecer. Então, ela lhe poda a possibilidade de viver experiências que estão além do que seus olhos conseguem enxergar. Agora, se você veio na sua família representando isso, esqueça agora seu Raimundo, né? A pergunta que a gente precisa fazer é, e o que é isso para mim? Porque eu escolhi reencarnar em uma família onde tinha um gestor que era extremamente sistemático e a minha chegada funciona como um imprint de que a vida vivida numa sistematização diminui a possibilidade de outras experiências. Por que eu escolhi isso? O que isso quer dizer para mim? Aí, então, é onde a experiência passa a ser de você para você. Seu Raimundo é uma representatividade que você, espírito, escolheu para que isso ficasse evidente. Tanto que ele escolheu bem seu Raimundo, que seu Raimundo ficou certo de que diria para ela, de que, olha, você foi a única coisa que eu não calculei e valeu muito bem na minha vida. Porque você, enquanto espírito, precisaria de um seu Raimundo para lhe dizer tão claramente para você talvez conseguir enxergar. Então, qual é o sentido que você precisa nessa vida para que a mensagem que você trouxe ressone, principalmente em você. Eu queria fazer uma pergunta sobre o karma. Por que entendemos, ou a maioria entende, que karma é sempre algo ruim? E é isso que eu queria saber, o que é karma exatamente? E karma realmente existe? A ideia de karma não é bom nem ruim, é uma pré-determinação. É como se fosse destino, algo pré-determinado. Algo pré-determinado, vamos entender karma como possibilidade e não como elemento factual. A mesma coisa do DNA. Você pode ter no DNA um gene que é propício a câncer de mama. Quer dizer que você vai ter câncer de mama? Não, quer dizer que você pode ter. Maria não tem esse marcador, certo? E Maria termina tendo câncer de mama. É porque um marcador, ele não determina de per si o que acontece, ele apenas lhe dá uma possibilidade. Então, o karma fala da repercussão de uma tendência. Ou seja, se eu pegar a história de Ana, Ana nasce numa família que tem uma tendência a uma anuência frente a uma situação de subjugação. Certo? Então, Ana decide vir nessa família porque ela vai experimentar romper regras culturais, digamos, né? Aí Ana vem, reencarna e o desafio é colocado para ela. E ela encara o desafio e rompe. Então, qual era o karma? O karma era ela rompeu o desafio ou ela não rompeu o desafio? Não é nem romper, não é nem romper. O karma é uma trajetória proveniente de uma tendência. Ou seja, Ana tinha nela questões para resolver com essa mesma situação que a mãe e a avó viveu. Certo? Então, por tendência, ela se acopla nisso. Agora, o que vai fazer a partir daí? Ela é que é o elemento definidor. Ficou claro? Hein? Dharma. Exatamente como o conceito das duas palavras de karma, sim.
De Dharma, não, já vi comentários, mas eu não traria comentários por causa disso. Mas o que é que eu traria na ideia? É romper a ideia que existe algo pré-determinado. Nada é pré-determinado. Nada. Tem uma história que eu contei que é o seguinte, foi um desses desenhos animados, né? A pessoa voltou no passado. Era um gigante. E voltou em um ambiente que ele precisava lutar com o rei dos gigantes. Só que qual era o dilema? Se ele mata o rei do gigante, ele se torna o rei dos gigantes e não pode voltar para o presente. E se ele não mata o rei do gigante mata ele. E ele também não volta para o presente. E aí, como é que resolve? Esse personagem não era ele, era ela. E aí, ela consegue voltar. E perguntaram, como é que você conseguiu voltar? Ela diz, eu fugi. Ela nem enfrentou. Nem matou, nem morreu. Ela fugiu. Então, a gente acha que a vida só tem uma resposta de sim ou de não. Existem várias possibilidades. Certo? Então, karma é você quando você está apenas seguindo aquilo que a tendência já pré-determinou. Aí, como é que eu consigo romper isso, Fernando? Observe as suas tendências. Como dimensões da vida. Olhe você enquanto filho, enquanto pai, enquanto profissional. Quais são alguns elementos que estão ali sempre presentes? Eles vão falando muito de suas tendências. Certo? Então, Dharma teria que rever, porque eu não lembro na cabeça o elemento conceitual para não fazer um remendo. Tá? Então, como será meu futuro? Vocês já estão excelentes para planejar o futuro, já estão sabendo aí coisas que vocês podem determinar, certo? Já está aí. Tá? Então, o planejamento reencarnatório é essa determinação do futuro. Então, ou seja, a pergunta, encarnado eu sou um personagem, quando eu desencarno, eu passo a ser outro personagem. Quem eu vou ser desencarnado? A depender do que eu cultivei aqui. Se eu entender que eu preciso de desapegar, eu vou desencarnar e na hora que eu sair do corpo, foi. Se eu desencarnei porque foi tuberculose, foi Covid, foi porque o assaltante me matou, foi porque me deram veneno, tanto faz. Eu sei que a vida existe para além do corpo. Então eu quero seguir minha vida. Aí o que aconteceu, eu mereço. Foi uma bala perdida, não, foi uma bala encontrada. Toda bala tem seu destino. Eu a atraí para mim. Então, aí isso muda o direcionamento das coisas, porque eu não fico mais à mercê de um mentor, de um anjo, de um padre. Eu sou o gestor da minha vida. E aí o que é que a gente vai ser? Já que sou eu o gestor, sou eu que escrevo a história, né? Então, ou seja, podemos estar descrevendo quem seremos nós enquanto desencarnados. Alguém que vai estar na reunião mediúnica de quarta-feira, na posição de auxiliado ou de quem auxilia, né? Quanto mais consciente eu desencarno, eu posso estar na condição de auxiliar o outro. E aí, o que é que ele vai descrever? Que a vida na Terra, né? Ela vai implicar em penas e gotas, que a gente já comentou isso. O espírito em si, ele vai precisar olhar o quê? Como ele vai lidar com a... Você lembra que eu perguntei como entender minhas tendências? Veja como você está lidando no seu campo profissional. Como você está lidando com o poder. Como você está lidando com o sexo. Você é escravo do sexo ou você utiliza o sexo como também ferramenta de experiência de aprendizado? Tá? Como você lidar com a sua religiosidade? Ou seja, você é daqueles que minha religião é a única certa e o resto não vale mais nada? O sagrado só é sagrado se for como eu penso? Deus é único? Não, Deus, cada um enxerga ele de um jeito. Cada um descreve o que consegue enxergar de Deus. Dinheiro, como é que você lidar com ele? Tá? Como está seu nível de consciência social e de consciência ambiental? Porque não adianta eu morar dentro de um condomínio. A gente sai do condomínio para vir para cá. Aí chega ali na sinaleira, pode ser assaltado e morto. Então, eu tenho um papel na sociedade da qual eu participo. Eu tenho um papel no ambiente do qual eu vivo. Porque se eu vivo jogando lixo na rua, eu vivo produzindo lixo de maneira inadequada, eu estou fazendo o quê? Tá? Eu estou contribuindo com a destruição desse planeta, que é uma caixinha. Daqui a pouco pode estar na condição que a gente não tenha mais como conseguir sobreviver. Como é que você lidar com sua vaidade? Como é que você lidar com o medo? Veja que se você se olhar para esses elementos, e buscando ver os lados negativos seus, os lados sombrios, não é negativo, é sombrios, né? Você começa a perceber que há uma certa tendência em você a lidar com determinadas coisas. Tá?
Então, com o poder, por exemplo, eu sou caridoso, muito caridoso. Então, quando vem qualquer menino batendo na minha porta, quando vem alguém na sinaleira, eu dou dinheiro aqui para o centro, certo? Ótimo. Agora, quando o chefe apronta com ele, ele quer matar o chefe. É fácil ser caridoso quando quem me pede caridade está abaixo de mim. Quando está acima de mim, eu quero que ele morra, porque ele quer me destruir. E a posição da caridade não é essa. A posição da caridade é compreender, por empatia, a condição do outro. Então, rapaz, se eu fosse chefe, para eu fazer isso com um subordinado meu, eu precisava estar desequilibrado. Então, seu chefe está desequilibrado. Então, eu quero matá-lo. Para quê? Matar um desequilibrado? Aí sim que seria um ato de maior agressão ainda. Então, a gente começa a perceber. Mas o contrário, não. Eu quero matar ele mesmo. Mas você não mata a empregada doméstica, né? Agora, no dia que você quer marcar uma festa no domingo e ela diz que vai comer o churrasco na laje, você quer matar ela. Então, perceba a sua tendência, que enquanto ela não lhe contraria, você é caridoso. Quando ela lhe contraria, você não é caridoso. E aí, veja principalmente em família, que é o núcleo da sociedade, né? A partir de lá, nós vamos entender, então, que tudo isso... Se lembra que a gente quer achar só se é bom ou mal? Veja que você pode ser bom e mal em determinadas perspectivas em cada um desses elementos. Então, na realidade, esse ser humano que a gente fala, ele, tem tudo isso dentro dele. Tudo isso está aí, fazendo parte dessa essência aí humana. E, pelo menos, trabalhe a questão da família, porque aí você já vai dizer como será o seu próximo personagem. Porque a família é a célula da sociedade. Mas, falando no outro mundo desencarnado, ninguém pare ninguém. Família é só aquela que é geneticamente conectada? Não. Então, se você sabe respeitar a família, você sabe respeitar agrupamento social. Então, se você sabe respeitar agrupamento social, você desencarnado vai ser atraído para que tipo de agrupamento, ou colônia, como o pessoal chamava no passado? Uma colônia equilibrada ou desequilibrada? Se você sabe respeitar, você tem um padrão de equilíbrio. Você vai ser atraído para uma colônia de espíritos equilibrados. Se você não sabe respeitar o convívio social, você está em desequilíbrio. Você vai ser atraído para uma colônia de desequilibrados. E aí, o que é que a gente pede? Entenda que nós somos um labirinto, uma incógnita. Mas é preciso olhar para si mesmo que a gente descreva, que as pessoas nos influenciam, os aspectos internos nos influenciam, para que a gente diga o seguinte: seu nome, veja o que foi que você fez de relevante na sua vida. Tá? Como dever para casa. E depois diga o que é que você fez na sua vida que não foi legal. E depois você diga como a pessoa que você é hoje agora, que está na 7ª aula do ciclo 1 da ULI, como essa pessoa que você é hoje agiria nessas situações? Olhando-se agora, a partir do que você é hoje, o que você viu no passado, quanto ao que foi bom e ao que foi ruim. O que é que isso vai lhe dar uma percepção do quanto você fez de trajetória evolutiva, que na realidade é trajetória de autoeducação. E aí, uma outra pergunta ainda agora, entendendo que o personagem ali é complexo, né? Você pergunta o seguinte: e agora, pensando bem nessa janela de oportunidade que é essa encarnação, o que é que você quer fazer ainda? O que é que você ainda quer da vida, né? Coloque no papel, faça esse compromisso. Aí, depois de você fazer isso, você vai responder isso aqui. E por que é que você não faz? No momento que a gente faz isso, a gente vai começar a deixar de jogar pedra no gordinho porque não faz dieta. No alcoólatra porque não para de beber. No viciado porque não para, porque a gente começa a reconhecer que há elementos internos e externos com os quais nós ainda não conseguimos dar conta, temos que nos habilitar. E o outro continua no erro porque ele ainda não se habilitou para fazer isso. Então, criticá-lo não ajuda ele a se habilitar. Precisa dela não, o reloginho funciona na boa. Certo? Então, isso aqui fica beleza, tá certo? Por que isso? Porque agora eu passo a ter senso crítico sobre mim. Aí, você lembra quando eu peguei seu Raimundo e botei ali? Porque se você fizer isso tudo com você, você ensina seu Raimundo pelo exemplo. E os seus questionamentos são úteis, ele vai estar ouvindo também. Mas o que é que mais ensina o outro? O exemplo. Então, se for um exemplo para ele, é uma outra questão. Mas se tornar exemplo para você, aí aquilo que ele falou, e é você, não é porque fosse qualquer outro filho, porque ele falou porque existe uma conexão entre vocês. Que é outra coisa que a gente tem, é o seguinte: Fernando, você consegue assim, fazer pelo menos uma aula legal e tudo? Eu digo, não, eu não.
Falsa modéstia. Sabe o que é humildade? Não, eu faço aula mais ou menos mesmo, tento botar uns slides, conversar com a galera. Tem melhorias, mas eu sei que eu faço algo legal. Alguém está precisando de alguém assim, eu estou aí. Então eu estou falando que ela vai sair para todos nós, viu? É assim, se reconheça seus valores. Não foi de graça que foi você. Então, é porque é você? É. Você representa um símbolo para ele. É ela, que foi o elemento de mudança da família, ela representa um filho, um símbolo para tudo isso. Você que trouxe, vem com suas dificuldades, você representa algo também para a sua família. Então, como é que a gente pode fazer? Seja exemplo de superação. Seja exemplo de superação. Porque quando eu faço dos meus obstáculos um estímulo para a superação, é isso que eu estou fazendo. Ó, fazendo com que isso aqui passe agora a ter uma resposta. Estou dando um sentido para a minha vida. E reencarnação como processo educativo é conseguir adquirir para si o sentido da própria vida. E é esse sentido que a gente procura aqui, quando nós vamos convidar vocês a se perguntar o que, como vocês se transformam. E aí, a gente vai dizer que é assumindo responsabilidade e não culpa, que foi o que nós falamos até agora, aprendendo com o passado, ter resignação, ou seja, por mais que eu ore a Deus, Alá, ou quem quer que seja, meus cotocos não vão nascer, porque não nasce de novo. Então, tem coisas que você vai precisar aprender a viver com isso, porque estava na sua proposta viver com isso. E nem tudo pode ser contornado. Então, algumas coisas você vai precisar ir lidar com isso. Agora, eu poderia estar com... Eu não, vamos tirar isso daqui. A criatura nasceu cega. Podia estar na porta do convento da Lapa com a cuia. Ele não fez isso. Ele é auditor da Receita Federal e trabalha revisando processos. Então, o problema não é o que a vida lhe dá, é o que você faz com o que a vida lhe dá. E aí, você vai entender que a resignação foi entender que era cego, mas nem por isso era inútil. E aí se fez útil para si e para a sociedade. Mudar a sua visão de mundo. Utilizar agora o livre-arbítrio, entendendo essa encarnação como a própria possibilidade de educação. E aí, dessa forma, você vai ser capaz de admitir os equívocos e falhas na sua personalidade. Ou seja, a sua ruptura de paradigma veio daí. A sua propensão a poder rever essa história dessa sistematização vem daí. O seu questionamento quando algo interno seu que questiona o modelo familiar ou da sociedade, vem daí. Então, o que é que a gente precisa? Admitir os nossos equívocos. E só assim a gente consegue identificar quais são os sacrifícios. Ou seja, eu ganhei isso na pandemia. Eu não quero perder, porque toda vez que eu perco, ele me acha. Eu quero dar fim, certo? Então, para eu dar fim nisso, o que é que eu tenho que fazer? É um sacrifício, certo? É um sacrifício. Mas, Fernando, não comer feijoada, isso é um sofrimento, não. Quando eu lembro que comendo feijoada infarta ou fica hemiplégico em cima de uma cama, precisando de alguém para limpar as dejeções, isso não é sofrimento, não. Isso é sacrifício só. Então, é uma ressignificação do que a gente está vivendo. E aí, a partir daí, vamos encontrar a possibilidade de ser espiritual, onde ele integra esses elementos, em vez de simplesmente querer que tudo isso caia de graça do céu, como se tudo fosse milagre. Na realidade, nada é milagre, você que constrói. Então, por isso, reencarnação, processo educativo, e a ULA lhe convida, enquanto espírito, a lidar com isso, porque ela diz que sempre crescemos. E quando a gente cresce, a nossa sombra também cresce. Então, vocês vão chegar no ciclo 10, e o que eu acho que tem que fazer quando chega no ciclo 10, sabe o que é? Voltar para o ciclo, pelo menos ciclo 4, certo? Para rever as coisas agora com outro olhar. Por quê? Porque exatamente a gente vai conseguindo perceber que quem sou vai se ampliando a cada caminhada que você faz. De onde você vem, onde você está, com quem você está, como você vive e como me transformo, é um conjunto que vai estar presente daqui até o 10. Então, bela caminhada para vocês.